Você já imaginou viver de renda? Ter tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que se você quiser, você sequer precisa mais trabalhar? Nesse vídeo eu vou te mostrar como viver de renda investindo em ações. Vou compartilhar algumas estratégias de investimentos, muitas delas pouco conhecidas, para fazer com que você tenha um futuro mais rico. E além disso, eu vou disponibilizar um material gratuito, uma planilha que calcula tudo para você, que é exclusivo aqui para a galera da comunidade do Clube do Valor, para que você saiba quando vai poder viver de renda, do quanto de dinheiro você vai precisar para isso e para que você entenda qual a estratégia e o caminho para você chegar lá. Então fica aqui que eu vou te mostrar a regra dos 4%, 3 diferentes estratégias de investimentos para simplificar a sua vida e também vou te mostrar os pormenores dessa planilha bônus ali no final. Então presta muita atenção nesse vídeo até o final e já deixa o like nele para fortalecer o canal, isso é muito importante aqui pra gente. E seja oficialmente bem-vindo a mais um vídeo da série Ramiro Responde, que eu preparei esse mapa mental aqui para organizar o conteúdo e te fazer chegar mais longe. Então, primeiro eu vou falar sobre o que você precisa entender para viver de renda, depois eu entro no passo a passo propriamente dito para ir te guiando nessa jornada. Então, vamos lá no básico. E quando você viu aqui que eu vou falar de o que você precisa saber para você de renda, para que você possa viver de renda, eu sei que talvez você tenha pensado algo como: Ramiro, vai direto pro passo a passo. Um vídeo de 15 minutos para mostrar algo que ele só começa a mostrar no minuto 4. E o ponto é não. Eu não vou direto no passo a passo, eu não vou te dar direto o peixe, tá? Você precisa saber algumas coisas antes, você precisa ter um conhecimento básico, precisa compreender alguns pontos, senão a coisa não vai dar certo, que é o principal. Então, não seja que nem este cara. Dá uma olhada aqui, tá? No vídeo em que eu mostrei as 5 melhores pagadoras de dividendos, eu recebi esse seguinte comentário. Imagina a enrolação para falar de apenas 5 empresas em um vídeo de 15 minutos. Se alguém puder dizer as 5, eu agradeço. Esse cara fica enchendo linguiça. E até aí, falando sério, tudo bem, recebo milhares de xingamentos por dia e é algo natural aqui do trabalho de quem produz conteúdo na internet. Mas olha só que engraçado, o comentário que eu recebi mais ou menos 5 minutos depois, no mesmo vídeo, e detalhe, da mesma pessoa. Até hoje, não consegui entender como ganhar dinheiro com dividendos. Muitas vezes eles são abaixo de 10 centavos por ação, ainda mais quando você tem pouco dinheiro. Alguém pode me ajudar? Então, te liga na incoerência. O cara não quer estudar 20 minutos, pô, e é um dos vídeos mais legais que eu já fiz aqui no canal, um dos vídeos mais ricos, com conteúdo assim, que poderia muito bem fazer parte de um curso completo. O cara não quis olhar os 20 minutos e depois fica pedindo ajuda. Então as pessoas querem o peixe na mão, não querem aprender a pescar, e esse vídeo é para quem quer aprender a pescar. Bom, então, dito isso, e deixando o vídeo um pouquinho mais longo para ter que explicar, porque eu sempre trago conceitos básicos antes, vamos falar sobre as duas fases da liberdade financeira, ou da aposentadoria, ou da independência financeira, chame como quiser. São duas fases bem simples. A primeira delas se chama fase da acumulação. É na fase da acumulação em que você cria um plano financeiro, em que você se organiza, em que você faz o dinheiro sobrar todos os meses e você pega esse dinheirinho que sobra todos os meses e coloca para trabalhar para você. Você faz aportes, você faz novos investimentos. E aqui eu tenho uma teoria que eu desenvolvi que eu gosto muito, que é a teoria do churrasco, tá? Qual a teoria do churrasco? Você pode, para fazer um churrasco, contratar o melhor assador que existe. Pode ir lá no mercado de carnes nobres e comprar uns entrecô maravilhoso, ter um chimichurri bem feito, bem temperadinho, mas o churrasco vai ser um grande fracasso se faltar, sabe o quê? Carvão. Não se faz churrasco sem carvão, assim como não se faz uma grande carteira de investimento sem aportes. Não adianta ter uma conta na melhor corretora do mundo, ter a melhor estratégia, saber tudo sobre o mercado, se você não consegue fazer aportes todos os meses. Você não consegue pegar o seu dinheiro da renda ativa e colocar ele no seu plano de geração de renda passiva. Então, você precisa separar uma parcela mensal da sua renda para aportes e quanto maiores forem esses aportes,
mais cedo você vai se aposentar. Você precisa também pegar todo o dinheiro que vai caindo na sua conta dos seus investimentos, os dividendos, juros sobre capital próprio, rendimento de fundos imobiliários e reinvestir esses proventos para ir crescendo a sua carteira com o tempo, não é para consumir no meio do caminho, tá? Quando você está construindo o seu patrimônio, você constrói e não vive de renda. Então não resgata os dividendos antes de chegar lá na fase de viver de renda. E, para reforçar, evite aí resgates ao máximo. Então essa aqui é a primeira fase, a fase que você vai passar aí alguns anos, algumas décadas para chegar na parte boa, para chegar na parte em que você vive de renda, que você faz basicamente o seguinte: pega os dividendos, os juros sobre capital próprio, os dividendos de fundos imobiliários e resgata, tira da sua carteira de investimentos para a sua conta corrente e gasta no seu dia a dia. Aí você vai estar vivendo de renda passiva. E se eles não forem suficientes para financiar sua renda passiva, você vai fazendo pequenos resgates da sua carteira, sempre com muito cuidado, tá? Se você resgatar muito, a sua carteira vai sendo consumida, tem que buscar resgatar mais ou menos o que ela tende a render no longo prazo acima da inflação, e aí você tem uma vida extremamente tranquila. Bom, e agora você pode estar pensando algo como: tá, então como é que eu posso viver de renda? E aqui tem um ponto muito importante. Você nunca vai viver de renda só com a renda fixa, a não ser que você precise de um patrimônio meta muito baixo, ou seja, que você almeje ter uma renda passiva muito baixa na época de viver de renda, como, sei lá, R$500 por mês, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, porque eu acredito que não será o suficiente para ter uma fase final da vida mais confortável, ou ainda que o Brasil volte a ser o país dos rentistas, com a taxa de juros lá em cima, muito acima da inflação, que nem foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, até ali 2014, 2015, o que é algo extremamente improvável. Por isso, para chegar lá, você vai ter que correr alguns riscos de curto prazo, riscos de ver o seu dinheiro se desvalorizar em prazos mais curtos, porque você vai ter que investir em ativos que são bons para o longo prazo, como as ações, que são os melhores de todos, ou os fundos imobiliários, que são muito bons também. Ou ainda seguir uma das 3 estratégias que eu vou te mostrar a seguir. Agora sim, para quem estava assanhado, para quem estava nervoso, vamos entrar aqui no passo a passo, nos 7 passos para você viver de renda. Vamos entrar aqui na planilha, vamos fazer aqui uma festa do conhecimento. Então, bora lá. Passo número 1 para viver de renda é: defina quanto você tem de dinheiro hoje disponível para esse plano. Não é quanto você tem acumulado, quando você tem acumulado especialmente para o seu plano de aposentadoria, para o seu plano de viver de renda, beleza? Define aí mentalmente ou pega um papel e uma caneta e anota: hoje eu tenho R$5 para começar, beleza? Então, aí você vai para o passo número 2, que é planejar o futuro, é melhorar o seu objetivo de viver de renda, porque viver de renda ou se aposentar é algo extremamente vago. E para quem acompanhou a série O Desafio 21 que rolou na semana passada, sabe que a minha metodologia de investimentos, a Dobrar, ela começa com a direção, a parte D, e com o O de objetivos. E a pessoa que viu a série sabe que viver de renda não é o objetivo, mas sim gerar uma renda passiva de R$50 mil por mês no ano de 2032. Isso sim é um objetivo. Então você precisa definir a sua renda mensal planejada. Quanto você precisa ter de renda passiva a dinheiro de hoje, tá? Não simule inflação, a dinheiro de hoje, de poder de compra hoje, para que você possa se dar ao luxo aí de parar de trabalhar e viver do juro dos seus investimentos. Esse é o passo 2. Depois você vai para o passo número 3, que é estipular, compreender e entender qual é a sua capacidade de aporte mensal. Quanto dinheirinho você pode pegar da sua conta corrente, da sua renda, e colocar para trabalhar para você no plano de viver de renda. Não é quanto você poupa, porque quando você poupa, tem uma grana que vai para a próxima viagem, tem uma grana que vai lá, sei lá, para comprar um carro novo, sei lá, você gasta o dinheiro como você quiser. E aqui entra só aportes para o plano de viver de renda. E lembre-se, né? Não adianta a melhor carne do mundo. Sem carvão não tem churrasco, sem lenha, sem fogo, sem o combustível ali, você não faz carne boa. Passo número 4, esse aqui é um passo muito importante e é uma premissa que você vai ter que definir, porque a gente está projetando as coisas, que é qual vai ser o retorno real mensal
da sua carteira. O que é isso? Retorno real não tem nada a ver com a realeza, lá com a Rainha Elizabeth, nada a ver com isso, é o retorno acima da inflação. Tá? Quanto a sua carteira vai render, que vai exceder a inflação e líquido de imposto de renda no longo prazo. Você tem que ter uma estimativa. Por quê? Por exemplo, se eu quero ter 50 mil reais de renda passiva e eu achar que a minha carteira vai render 0,5% ao mês acima da inflação, então não é 0,5% ao mês, se a taxa de Selic fosse 6% ao ano seria isso. Não, é acima da inflação. Você vai precisar de 10 milhões de reais para ter essa renda passiva. Então, aí você entra na estimativa de retorno real, né? Quanto você pode esperar que sua carteira vai render acima da inflação. Tem uma regra nos Estados Unidos que é a regra dos 4%, é uma regra bem popular lá entre os advisors, e que eles falam que, olha, 4% é o que você pode esperar de retorno real, então você pode sacar todo ano 4% do patrimônio investido. E essa regrinha, né, ela tem uma vantagem que ela estima facilmente, ela dá ali um número, né, uma regra de bolso para você fazer estimativas em tempo rápido para entender quanto você precisa para ver de renda. Nesse caso, tá? Considerando que é 4% de retorno ao ano que você vai ter acima da inflação, pega a renda passiva que você almeja ter por mês, multiplica por 12, tá? Para dar a renda passiva anual e divide por 0,04, você vai chegar no patrimônio para viver de renda. Mas tem desvantagens, porque a rentabilidade ela depende muito da composição da carteira. O cara que for investir tudo em renda fixa aqui no Brasil, ele não vai conseguir 4% ao ano acima da inflação e líquido de imposto, ele vai conseguir menos. Agora, o cara que for investir em renda variável, muito possivelmente vai conseguir um pouco mais, talvez 5, talvez 7, talvez 9, não sei, mas talvez, muito possivelmente, mais. Então eu vejo como um bom ponto de referência, sim, mas acho que bons investimentos, uma boa gestão da carteira vai te render mais do que isso. Pausa para saber. Você conhecia a regra dos 4%? Comenta aqui abaixo sim ou não e escreve aqui o que você está achando desse vídeo. Tem outra regra muito legal que eu gosto que se chama R-Like no vídeo. Se está curtindo até aqui, manda aí seu like. Buenas, então esse aqui é o passo número 4. Vai anotando tudo isso aí, depois vou te dar uma planilha aí para você consolidar tudo. Tem o passo número 5 daí, que é um passo essencial, talvez o passo mais importante de todos, que é definir a estratégia a ser seguida. Como você vai investir o seu dinheiro para o longo prazo? Qual vai ser a sua alocação de ativos? Aqui eu trouxe 3 exemplos que eu vou passar rapidamente só para te mostrar, assim, jogar algumas ideias para você pensar de renda passiva. Então, primeira estratégia é investimento passivo em algum índice amplo de ações que reflita o seu mercado, como, por exemplo, você comprar cotas de um ETF como o BOVA11 ou o PIB11. É uma carteira, é um ETF que replica o mercado brasileiro, tem como vantagem pouco custo e muita simplicidade. Basta você entender a relação de risco, a relação de retorno, histórico desse ativo, quão volátil ele é e ter horizontes de longo prazo para investir, que é a sua independência financeira, mas tem como desvantagens muita volatilidade, muito risco, você não está exposto a economias desenvolvidas, não está exposto a dólar, enfim, é uma carteira concentrada. Por isso, eu não sugiro e não gosto da estratégia de investimento 100% em ações. Aí tem a estratégia número 2, que é dividir metade em ações brasileiras e metade em ações norte-americanas, que é quase tão simples quanto a primeira estratégia, mas aí você divide em 2 ETFs, metade num ETF que reflita o mercado brasileiro e a outra metade em um ETF que reflita o mercado norte-americano. Como vantagem, você tem, além de baixo custo, uma exposição aos Estados Unidos, mais estabilidade de retornos do que a estratégia 1, que é muito zigue-zague, por ser concentrada em ações brasileiras, e ainda assim, né, bem barato, como eu acabei de comentar. E como desvantagens, você nunca vai vencer o mercado, seu retorno vai estar limitado a um retorno de uma carteira que é metade ações brasileiras, metade ações norte-americanas. E essa é a estratégia Bull Bear de investimentos que eu ensino no curso Minha Primeira Carteira de Ações e que eu ensino logo no início, ali na primeira metade do curso Descomplicando o Mercado de Ações, que no dia que eu publico esse vídeo está com vagas abertas, o que é muito raro. A gente viu que tinha muita gente interessada, a gente juntou aqui o time de suporte, a gente fez contratações, treinamentos e abrimos aí poucas vagas que muito possivelmente hoje, no dia que você está assistindo, se assistiu esse vídeo no dia 1, estão abertas. Vou deixar o link aqui e também na descrição, se elas não estiverem mais abertas, vai ter uma lista aí de pré-inscritos para quando a gente acabar de acompanhar essa turma, a gente abrir
novas vagas aí no futuro, sei lá, daqui a 6 meses, não sei, mais pra frente. Beleza? Então essa é a segunda estratégia. E tem a terceira, que é usar a metodologia dobrar na parte de seleção de ações. A lógica é a mesma da Bull Bear, dividir ações brasileiras e ações norte-americanas, mas aí você usa uma estratégia de value investing, de stock picking, para na parte de ações brasileiras buscar selecionar as empresas mais descontadas e buscar vencer o índice Bovespa no longo prazo, aumentando ainda mais o retorno da sua carteira. Nas vantagens, ela tem uma rentabilidade de longo prazo excelente, você tem mais controle sobre a sua carteira. E de desvantagens, ela demanda um pouco mais de tempo, porque fazer stock picking, selecionar as ações individuais, é uma tarefa que toma um pouquinho mais de tempo e é necessário ter mais dinheiro para aplicar, para começar a investir assim, do que as estratégias 1 e 2. E nessa estratégia eu também mostro no curso Descomplicando o Mercado de Ações. E aqui eu vou colocar um gráfico, uma tabela comparativa das 3 estratégias que eu citei, lado a lado com o CDI, que é o ativo sem risco, e com o Ibovespa e IPCA de 96 a março de 2020. Então você dá uma olhada aí em retorno composto e retorno composto real, que é o quanto rendeu por mês por ano, acima da inflação. Beleza? Então esse é o passo número 5, tem uma estratégia clara de investimentos. Como a gente está falando, em vez de renda investindo em ações, uma estratégia clara de investimento em ações. E você vai para o passo número 6, que é documentar a sua estratégia, é colocar no papel tudo que você definiu. Como, Ramiro? Como é que eu vou colocar tudo? Pega um papel e uma caneta e escreve. Vou começar a investir para a aposentadoria com 10 mil reais. Quero ter uma renda passiva de X mil reais no futuro. Para isso, aportar 500 reais por mês. Vou investir com a estratégia Bull Bear. Assim, vou viver de renda em 2045. Não escreve estarei vivendo de renda, tá? Sem gerundismo. Vou viver de renda é melhor. E aí, esse é mais um dos passos que pode ser os mais importantes, que é ter disciplina na sua jornada. Então você precisa fazer aportes, precisa ter clareza de onde você quer chegar, precisa ter uma estratégia clara e disciplina para seguir tudo isso, porque também tudo isso sem disciplina não serve. Você não vai chegar em lugar nenhum. E aí chega o passo 7, que é usar a nossa planilha para viver de renda, para fazer esses cálculos. Então te liga só agora na tela do meu computador a planilha de viver de renda. Você pode baixar aqui no botão em cima e no primeiro link ou no segundo link, no link aqui na descrição. A lógica dela é que você preencha os dados em amarelo e aprenda com os demais dados. Então você coloca aqui o seu patrimônio financeiro atual para viver de renda, você coloca quantos aportes você pretende fazer por mês, qual a sua renda passiva desejada e qual a taxa de retorno mensal real que você estima da sua carteira. Aqui a gente botou 3 exemplos, tá? Que parece ser a mesma coisa, o primeiro e o segundo, mas é porque a rentabilidade de longo prazo foi praticamente igual, só que essa aqui com bem menos riscos, das 3 estratégias que eu citei aqui. Se você utilizar uma estratégia que em tese rende um pouquinho menos, você vai ter um patrimônio meta para a conquista da independência financeira um pouco maior. E com os premissas que você colocou, aqui vai aparecer o ano que você vai conquistar a sua liberdade financeira. E você pode ver que se você aumentar os aportes, você vai evoluindo, vai chegando mais cedo na conquista da sua liberdade financeira, e se você aumentar essa premissa de retorno, ou seja, se você investir melhor, esse prazo também vai caindo. Eu falei bastante sobre isso aí no desafio 20 em 1. E aqui tem vários cenários, né? Como o seu patrimônio há de se desenvolver, é claro, no papel, aqui em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, e quanto de renda passiva você poderá gerar nesses prazos. Então, se você está até aqui, obrigação de baixar essa planilha. E eu sei que você pode estar pensando agora: mas Ramiro, a planilha falou que eu vou demorar muito para viver de renda, meu Deus, vou fechar esse vídeo agora. Não, evidentemente não é para fechar o vídeo agora. Nesse caso, você vai ter que ter 3 alternativas. Ou começar com mais investimentos para viver de renda. Então daqui a pouco você tem um investimento ali para, sei lá, trocar de carro, etc. Reveja esse plano e quando vê, muda para viver de renda. Ou você pode pensar em ter uma renda mensal menor no longo prazo, ou colocar mais dinheiro mensalmente para conquistar a sua liberdade financeira, ou ainda realinhar as suas expectativas e esperar mais tempo para conquistar a liberdade financeira, para que você consiga viver de renda, né? Porque eu sei que é chato, ninguém gosta de aumentar em uma década daqui a pouco prazo para viver de renda, mas o meu papel aqui é ser realista, é trazer aqui a verdade para você. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, compartilha ele com seus amigos e tamo junto. Até a próxima. Um grande abraço.